Bom dia a todos. Eu sempre, com muito prazer, né, que a gente retorna a essa casa, agradecendo ao convite, da oportunidade do estudo, de poder transmitir aquilo que a gente vai aprendendo, né? É aqui que eu tive essas oportunidades e ainda continuo seguindo, fiel a essa casa, agradecendo a todos. E a gente procura estudar sempre um pouco mais para poder estar passando aquilo que a gente vai aprendendo para as nossas próprias reflexões. E hoje, o tema que eu trouxe seria o 13º discípulo de Jesus. Nós sabemos que foram 12 os discípulos, os apóstolos, né? Mas esse, em qual eu vou narrar a história, pode ser considerado, sim, o 13º, como também nós vamos ver depois, numa outra oportunidade, que nós temos também o 14º discípulo de Jesus, que é Allan Kardec, né? Nós temos sempre que ter muita gratidão pelo trabalho que ele teve, por nos trazer tão alto conhecimento através dos amigos espirituais, não é? Então, grandes lições para a nossa própria transformação moral, interior. Então, eis que nasce em Tarso, que é uma província da Cilícia, antiga província romana, na costa do Mediterrâneo, na Anatólia, que hoje é a moderna Turquia. Isso bem no início do nosso cristianismo primitivo, né? Um menino filho de pais muito ricos, comerciantes de tendas, não é? Tecelões, nasce um menino de nome Saulo. E esse menino, ele foi muito bem educado pelos seus pais, não é? Era um menino que tinha uma índole pura, era um menino muito inteligente, né? Demonstrava toda essa inteligência que ele tinha. Tinha muita facilidade para o Evangelho de Moisés, para os ensinamentos de Moisés. Ele era muito religioso, profundo conhecedor, estudioso. E seus pais, percebendo essa índole pura, toda essa inteligência, né? Esse prazer pela religião que a família fazia parte, era o orgulho da sua família, de todos, e os pais mandam que ele vá estudar em Jerusalém com Gamaliel, que era filho de Liel, um grande filósofo, professor. E ele se sobressai muito, principalmente nos ensinamentos da matéria do judaísmo, não é? Então, ele não era só orgulho dos seus pais, dos seus familiares, era orgulho dos seus superiores. Era uma pessoa dotada de um intelecto muito grande, filósofo, depois ele se tornou jurista romano, não é? Então, ele era excelente em tudo que ele fazia. E ele, então, torna-se um cidadão romano. E ainda jovem, muito jovem, ele foi empossado doutor das leis de Moisés, da Torá, na mais alta corte de seu tempo, que era o Sinédrio de Israel. Então, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu intelecto, demonstrado desde muito cedo, então ele vai galgando degraus mais altos, né, naquela época e naquela região. Então, todos tinham muito orgulho dele, e ele também era uma pessoa muito orgulhosa, muito orgulhosa. Ele não admitia contrariedades naquilo que ele acreditava. Então, ele tinha orgulho dele mesmo. Ele era uma pessoa muito orgulhosa. Mas ele cumpria as suas tarefas com muita dedicação,
muita dedicação, muito empenho. É o que nós costumamos chamar o bom profissional, né? Porque existem profissionais e profissionais, nós sabemos disso. Então, ele era aquela pessoa que acreditava naquilo que ele professava, naquele seu trabalho, na sua capacidade. Que eu acho que todos nós sabemos das nossas capacidades, não é? Então, por tudo isso, ele foi empossado na lei do Supremo Tribunal do Templo de Salomão. Ele era uma pessoa muito dotada, também de um verbo muito singular, e ele tinha muita facilidade em persuadir as pessoas, não é? Então, ele tinha essa facilidade de persuadir as pessoas. Então, ele tinha muitos sonhos também, né? Era um jovem, ele tinha muitos sonhos, ele era noivo, tinha planos de casamento, de ter filhos, não é? Formar a sua própria família. E a sua noiva, ela era uma pessoa muito delicada, uma moça muito bonita, né? Abigail, o nome dela era Abigail, e uma moça muito delicada. Então, eles tinham planos, né, para o futuro, como todo mundo tem, todo jovem tem. Mas ele começou a perceber que a sua noiva tinha assim, se transformado um pouquinho em relação ao que ele acreditava. Então, ela já tinha tido contato com a nova seita que estava surgindo, né? A nova seita, e ele tinha percebido que ela tinha tido uma transformação grande. Então, mais ou menos, quando ele tinha uns 30 anos, ele começa, então, a ouvir de pessoas assim muito simples, que ele achava que eram muito ignorantes, não é? Falar sobre essa nova seita que estava surgindo. E ele não condizia com aquilo que ele acreditava, não é? Então, ele começa a querer se inteirar do que estava acontecendo, do que era aquilo que estava surgindo. E ele queria que aquilo acabasse antes que tivesse uma proporção muito grande, que aquilo fosse tomar uma posição muito grande e seria assim meio que perigoso. Ele achava que seria muito perigoso aquilo que vinha surgindo naquele momento. Então, ele começou a perseguir essas pessoas, né? Ele não acreditava naquilo. E também ele se deixou se envolver por uma política, no momento, disfarçada de religião, né? Que era constituída pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus. E o jovem doutor da lei acaba caindo na armadilha dessa política disfarçada em religião. E ele acaba, então, assumindo o apedrejamento de Estevão, que era um jovem também, né? Que era discípulo de Pedro e que acaba se tornando o primeiro mártir dessa nova seita. Isso tudo em menos de um ano, a partir do momento da morte criminosa de Jesus. Saulo não conheceu Jesus pessoalmente, né? Depois que ele começou a ter as informações que vinham chegando dessa nova seita, desse Jesus que tinha deixado esses ensinamentos novos. Agora, então Saulo não conheceu Jesus, mas Jesus o conhecia. Jesus já sabia da sua capacidade. Jesus já acreditava naquela pessoa, que ele sabia que ia se tornar o maior divulgador do seu evangelho, da Boa Nova. Então, por que, então, no período, Saulo autorizou a morte por apedrejamento de Estevão? Então, todos nós aqui, espíritas, eu acredito que todos já tenham lido Paulo e Estevão, que é uma psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, que é um livro que nos dá e nos traz
todo o acontecimento daquele período, daquela iniciação daquela nova seita. Então, para quem não leu, eu recomendo muito Paulo e Estevão, que nos traz uma bagagem muito grande de conhecimento. Então, Saulo possuía uma mediunidade grande, Jesus sabia disso, né? Jesus sabia da sua potencialidade. E isso tudo nós temos esse conhecimento através dos nossos historiadores espirituais, né, que nos trazem essas verdades e que nos traz esse discípulo que um dia se tornaria o que se tornou Saulo, ou depois Paulo de Tarso. Ou na Igreja Católica, que há pouco tempo fiz uma live, que na minha cidadezinha, agora nós estamos ainda com a casa fechada, e estamos fazendo lives, né, para não haver aquele distanciamento dos nossos amigos, frequentadores da casa. E nós temos observado, é muito interessante, que muitas pessoas de outras doutrinas estão assistindo mais do que os espíritas. Então, está chegando nos lares católicos, evangélicos, e sempre eles nos questionam sobre os santos. Por que nós não acreditamos em santos? Nós acreditamos nos espíritos superiores, evidentemente. Só temos uma outra visão, não é? Então, eu fiz uma live sobre os santos, na nossa visão espírita. E falei sobre Paulo de Tarso, porque é São Paulo, né? E está tendo, assim, uma visualização muito grande, um número muito grande de pessoas. Então, nós estamos, assim, bastante contentes com o resultado que está tendo, né? Apesar que eu estou apenas ainda estudando muito, porque estou longe ainda de ter toda aquela bagagem, mas a gente vai se esforçando, né? E vai levando. Então, ele manda apedrejar Estevão por puro orgulho, diante daqueles pregados, daquelas pessoas humildes, que iam pregando o ensinamento novo de Jesus. Então, aquilo afetou o seu orgulho como um defensor da lei mosaica, né? Ele se sentiu muito humilhado diante daquela simplicidade daquele jovem cristão. Pelo diálogo que ele teve com Estevão, é que o seu ódio cresceu maior, a sua raiva tornou-se crucial através desse diálogo que eu vou passar para vocês. E Estevão lhe disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis aos espíritos? Como foram seus pais também, assim também vós, a qual profeta vossos pais não perseguiram? Quer dizer, seus pais perseguiram os profetas, né? Quem eram os profetas? As pessoas dotadas, nós sabemos, de mediunidade, que tinham uma visão além, não é? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes da lei por intermédio do Espírito e não guardastes. Então, através dessa mensagem do Estevão, todos tremiam de ódio, de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 a 54. E foi por esse discurso que tocou o coração de Saulo que ele manda apedrejar. E quando acontecia esses casos lá de apedrejamento, as pessoas eram convidadas a assistir àquela atrocidade. E Abigail, a sua noiva, ela tinha um irmão que, por conta daquela nova seita do cristianismo, ele teve que se afastar por um tempo, por conta da perseguição, né, dos romanos, dos sacerdotes.
E ela foi convidada para assistir àquele apedrejamento. E quando ela chega já, que estava quase em vias de desencarne do Estevão, ela reconhece o irmão, e o irmão reconhece ela. E ele chega e fala, e ele ainda consegue dizer para ela, clemência pelo meu algoz. Clemência, porque não sabe o que faz. Mas ela se desespera, né? É um horror, é uma cena dantesca, né? Ela se desespera e ela é uma pessoa frágil, de uma saúde bem frágil. E ela, depois do desencarne de Estevão, ela adoece. E Saulo fica muito desesperado de ver a sua noiva, né, muito doente, a um passo da morte. E ele se desespera e fica com mais ódio dos cristãos, que ele acha que a culpa é dos cristãos que fez aquela transformação na sua noiva. E ele se enche de mais ódio. E com o desencarne de Abigail, ela acaba desencarnando, ele fica tão revoltado que ele vai até a autoridade, aos sacerdotes, pede uma autorização para poder perseguir cada vez mais os cristãos, acabar com aquela nova seita que está surgindo. E aí ele começa a sua perseguição maior, matando, saqueando, fazendo horrores. E se dirige a Damasco, uma cidade próxima, atrás de uma pessoa de nome Ananias, né, que ele acha que é o culpado pela transformação da sua noiva. E vai atrás de Ananias, porque ele queria matá-lo com as suas próprias mãos. Mas no caminho ele convida uns amigos, né, pede essa autorização, convida uns amigos para ir com ele até Damasco. No caminho, eis que surge uma luz tão intensa, tão forte, que acaba por cegá-lo. O cavalo se assusta e ele cai do cavalo, seus amigos assustados fogem, e ele ouve uma voz que lhe diz, Saul, Saul, por que me persegues? Ele, assustado, ele pergunta, quem sois, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. E o que queres que eu faça? Ele indaga, porque na sua mediunidade ele consegue ver Jesus. E naquele momento que ele vê Jesus, ele sente aquela intensidade que é a presença de Jesus. Ele diz, junta meu rebanho, vai levar o conhecimento, a verdade a todos que crerem. E ele fica ali na estrada, cego, jogado. E Jesus, então, vai até Ananias, que Ananias também com a sua mediunidade vê Jesus. E ele fala, vai à estrada e traga aquele que vai ser a minha mais preciosa alma. E cuide dele, que ele vai levar os meus ensinamentos a todos que acreditarem, aos gentios principalmente. Ananias sai e vai buscar Saulo, traz para sua casa, cuida dele até seu restabelecimento. Depois de nesses 3 dias, Saulo, então, na sua cegueira, ele começa a olhar para dentro de si mesmo. Né? Então, conhece-te a ti mesmo. Né? É quando nós adentramos o nosso olhar para dentro de nós mesmos, sabendo onde estão as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, aquilo que temos que corrigir, foi o que Saulo fez. Né? Então, ele fica por 3 dias ali, e depois disso, ele é curado. Ele volta a enxergar. E ele fica muito feliz, ele fica muito, se transforma. Morre aquele homem e nasce um novo homem, não é? Ele fica tão feliz com aquela revelação que ele volta para Roma, todo feliz, transformado, a sua transformação interior, né?
Ele se sente outra pessoa e ele chega em Roma querendo passar todo aquele conhecimento para as pessoas. E ele é tido como um louco. Aquilo que ele dizia não condizia com o que ele falava agora, não é? Então, ele é tido como um louco e querem matá-lo, porque o que ele era não podia ser transformado tão rápido a pessoa. E quem o salva? Os seus amigos cristãos, né, que ele já tinha feito amizade com alguns cristãos. Até esses amigos cristãos tinham um pouco de receio dele, porque não acreditavam numa transformação tão rápida, não é? Mas, assim mesmo, auxiliam ele, colocam dentro de um cesto, jogam ele pela mureta da cidade, pelo muro da cidade, e ele consegue fugir. E, antes disso, ele ainda pede para que dê alguns escritos sobre essa nova doutrina, sobre Jesus, e ele leva e se afasta por 3 anos num deserto. É aquela coisa da meditação. Ele fica 3 anos nesse deserto, meditando, analisando, estudando. Ele recebe a visita de Jesus, que fala que vai estar sempre com ele nas suas maiores dificuldades. E ele, então, exerce a sua profissão também, que ele tinha aprendido, né, com os pais, de produzir tendas. Ele era um tecelão, né, um artesão. Ele produzia tendas. E ele ficou 3 anos no deserto, produzia tendas para manter seu sustento. E, então, nesse período, ele ficou em estudo, em análise, meditando. E, nesse momento, então, que ele volta, ele torna-se Paulo, porque, como ele era um cidadão também romano, ele podia levar o nome de Paulo. E ele começa, então, a sua jornada. A jornada de levar aos mais distantes lugares o Evangelho ou a Boa Nova de Jesus. Então, ele prega por toda Jerusalém, por todo o Mediterrâneo, pela Ásia Menor, e ele vai formando comunidades, né, cristãs. Mas não foi fácil. Por quê? Porque não tinha meios de locomoção, a não ser andar a pé ou de camelo, né? E ele ia muitas vezes a pé, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Ele fez isso mais de 30 anos da sua vida, né? Nesse período, sofreu muitos assaltos pelas estradas, que era muito perigoso, era açoitado, era torturado. Ele passa, então, de perseguidor a perseguido. E ele sofre muito, sofreu vários naufrágios, mas ele sempre, com aquela fé, e acreditava que ele ia conseguir, nada o abalava. Então, ele se sentia cada vez mais fortalecido. Ele acreditava naquilo, ele acreditava em Jesus. Então, ele sofreu muito, mas ele não se deixava dominar pelo medo e ia adiante sempre. Formou muitas comunidades cristãs, levou muito conhecimento aos gentios e sofreu muito. E quando ele era preso, que foi várias vezes preso, ele, preocupado com essas comunidades formadas, para não haver esse distanciamento que hoje, com a facilidade que nós temos, né, que eu estava falando das lives, né, que a gente assiste muitas lives, faço curso de sábado, ontem eu esqueci do curso de sábado, a distância, não é? Então, naquela época não era assim. Então, o que ele fez para que não houvesse um esfriamento daquelas comunidades? Ele escrevia cartas. Então, são 13 cartas, mais ou menos, que ele escreveu, né? E quem tiver a oportunidade de lê-las, são fabulosas, muitos ensinamentos, e isso fortalecia aquelas pessoas que estavam distantes. Então, nessas cartas, ele vai incentivando. Tem um livro até, acabei de ganhar ali, que eu queria, que eu não tinha. Eu tenho um
do Caibar Chútil sobre as parábolas de Jesus, e esse Atos dos Apóstolos eu não tinha. Então, eu já estou levando. Então, é muito sofrimento, né? Ele sofreu demais, sofreu muito, mas nada o desanimava. Nada tirava do seu intuito de levar a boa nova adiante. Então, quando no decorrer da sua vida, depois de muito sofrimento, a idade vai chegando, vai ficando fragilizado, e ele já sentia que as suas forças já não eram mais como antes, né? Ele sabia que o tempo seria muito curto. E ele tinha adotado um filho, ele tinha um dos seus discípulos, o Timóteo, como um filho mesmo. Ele amava esse filho, né, que ele adotou, o Timóteo. E quando ele ficou nos últimos momentos da sua vida, ele ficou em prisão domiciliar em Roma. Né? Ele não podia sair da cidade, ele tinha que ficar ali, não podia mais sair dali. Então, ele escreve para Timóteo que venha tê-lo junto a ele, porque ele sabia que a vida dele estava assim, se esvairando. E ele queria vê-lo pela última vez, mas não deu tempo, porque ele foi morto na calada da noite, de surpresa, e foi decapitado. Porque como ele era um cidadão romano, ele não poderia ser apedrejado. Então, ele foi decapitado, então ele não se despediu de Timóteo. Então, através desses ensinamentos que a gente vai recebendo, a gente se questiona, por exemplo, por que eu trouxe esse tema hoje? Então, para que a gente faça as nossas reflexões, né? Essa é uma história conhecida de todo mundo, né? Eu acredito, de todo cristão, de todo espírita. É uma história real, uma história conhecida de todo mundo. Mas eu só quero fazer uma pergunta. O que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Porque nós temos que ser gratos pela oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Gratidão pela oportunidade do conhecimento. Por quê? Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar do quê? Da nossa ignorância moral. Então, será que nós estamos também fazendo um pouquinho o que esses exemplos que nós temos, estamos seguindo esses exemplos? Estamos levando o conhecimento a outras pessoas? Estamos confortando corações partidos pela dor? Estamos fazendo visita a um doente nos hospitais, nas suas casas, não é? Esses nossos irmãos de ruas, estamos tendo, no mínimo, uma oração dirigida a eles? Estamos levando o Evangelho para a frente? Estamos sendo que nem Paulo na sua caminhada? Estamos sangrando nossos pés? Ou estamos fazendo o que diria a nossa parte? Vir assistir a uma palestra, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, já cumprimos a nossa obrigação. Já cumprimos. Será só isso? Estamos estudando a doutrina para nos melhorar? Porque o que Jesus quer de nós é a nossa reforma íntima. E para que tenhamos essa reforma íntima, nós temos que estudar. E muito. Porque em uma vida só não dá para aprender tudo. Então, será que nós estamos nos sacrificando? Estamos fazendo o quê? Né? Então, vamos refletir sobre isso. Porque senão, a casa espírita ela se torna um dogma. E nós não temos dogmas. Não aceitamos dogmas. Então, isso fica um dogma de ir para uma missa ou para um culto, pronto, e acabou, vamos para casa, já está feita a nossa obrigação. Não é só isso. É por isso que nós temos esses verdadeiros exemplos para nos motivar cada vez mais, que caminhemos cada vez mais em prol daquilo que acreditamos. Né? E nós temos a ajuda, nós sabemos que é real.
Temos as provas científicas, se alguém duvidar, não é? E temos os exemplos a ser seguido. Temos um Chico Xavier. O que fez o Chico? Viveu em prol do ensinamento, da caridade, do amor. Um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo, uma irmã Dulce, irmã Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco. E hoje estamos vendo uma leva de jovens que vêm com profundo conhecimento já, transmitindo esses ensinamentos para que aproveitemos enquanto estamos aqui a aprender cada vez mais sobre o que é que estamos fazendo aqui. Viemos fazer o que nesse planeta? Por que estamos nesse planeta de provas e expiações? Não é? Então, questões para serem analisadas profundamente, porque não estamos a passeio. Estamos quase que em missão. Missão para cuidarmos de nós mesmos, primeiramente, e levar adiante aquilo que vamos aprendendo. Então, não percamos tempo, não percamos tempo. Façamos o que está ao nosso alcance e mais. Vamos estudar a doutrina, vamos adquirir conhecimento e vamos passar para frente esses conhecimentos. Não guardemos só para nós, né? Vamos ter caridade com o próximo, amor ao próximo. E nesses períodos de pandemia, parece que houve, evidentemente que nada é por acaso, e essa pandemia veio para que nós nos fixemos em nossos lares, fiquemos mais com os nossos entes queridos, aproveitamos esse tempo para os estudos. Olha a mudança que vai haver depois de tudo isso nesse nosso planeta. Isso é a transição planetária que já está, né, em curso, não é? Então, nada é por acaso. É difícil esses momentos de distanciamento, é muito difícil. Mas aproveitamos esse tempo para as nossas reflexões. Façamos a nossa parte. Não percamos tempo, né? E vamos ver que os nossos entes queridos que estão desencarnando com essa doença, estão sendo bem recebidos, estão sendo cuidados. Tem uma pleiade de médicos e enfermeiros na espiritualidade amiga, na espiritualidade superior, recebendo esses nossos irmãos. É difícil? É muito difícil, sabemos. Mas nós temos Deus, um Pai de misericórdia, olhando por todos nós. Então, não desanimemos. Vamos avante. Vamos aproveitar os exemplos. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.